Você não é uma pessoa boa. Você é uma pessoa dividida. Você ainda acredita nessa mentira confortável. A mentira de que existe um você verdadeiro, limpo, puro, racional, escondido em algum lugar, esperando ser encontrado. Não existe. E talvez essa seja a primeira coisa que destrua sua paz. Porque você não sofre por ser fraco. Você sofre porque passou anos tentando parecer forte. Você não sofre porque é mal. Você sofre porque gastou energia demais tentando parecer bom. Você não sofre porque perdeu a si mesmo. Você sofre porque criou um personagem tão convincente que agora não sabe mais quem tá usando quem. E aqui começa o problema que quase ninguém tem coragem de admitir. Você não conhece a própria mente. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Você conhece a versão editada dela? A versão aceitável? A versão que recebe aplausos? A versão que sorri quando deveria gritar? A versão que concorda quando queria desaparecer? A versão que diz, tá tudo bem enquanto algo dentro de você apodrece lentamente. Você acha que controla seus pensamentos? Mas na verdade, muitas vezes seus pensamentos controlam você. E Carl Jung percebeu algo perturbador. Aquilo que você rejeita em si, não desaparece. Aquilo que você esconde, ganha força. Aquilo que você enterra, aprende a respirar no escuro. E então começa a acontecer algo estranho. Você explode sem motivo. Se irrita com pequenas coisas. Sabota relações. Repete dores. Afasta pessoas. E jura que o problema tá no mundo. Mas não tá. Você tá se enganando. Porque existe alguém vivendo dentro de você. Alguém que você abandonou há muito tempo. E o pior, ele ficou esperando. Só que a pergunta perigosa não é quem ele é. A pergunta é, o que acontece quando ele decide? A sombra não é maldade. É abandono. Você acha que sua sombra é a parte sombria, violenta e cruel? Não. Essa é a versão simplificada. A sombra não é o pior de você. É tudo aquilo que você foi obrigado a esconder para continuar sendo aceito. Sua raiva, seu orgulho, sua dor, seu ego, sua ambição, seu medo, sua vontade de dizer não. Seu desejo de desaparecer. Desde criança você recebeu mensagens silenciosas. Isso é feio. Isso é errado. Isso ninguém aceita. Então você fez o que qualquer pessoa faz. Enterrou partes inteiras de si. Mas Jung percebeu algo desconfortável. Você não elimina algo reprimindo. Você apenas perde acesso consciente. E o que foi jogado no escuro continua vivo, esperando... Porque aquilo que você empurra para baixo, volta por outro caminho. Mas talvez você ainda não tenha percebido como isso já começou. Você odeia nos outros aquilo que reconhece em si. Já reparou como algumas pessoas te irritam sem motivo? Arrogantes, carentes, fracas, controladoras. E você diz, eu jamais seria assim. Mas talvez seja exatamente por isso. Porque a mente humana faz algo cruel. Ela projeta. Você acha que está enxergando o outro, mas muitas vezes está olhando um espelho. Você condena no outro aquilo que luta desesperadamente para negar em si. E isso explica uma dor silenciosa. Às vezes você não odeia pessoas. Você odeia partes suas usando outro rosto. E quando essa percepção entra, alguma coisa começa a rachar. Porque agora a pergunta muda. E se suas maiores críticas forem confissões disfarçadas? Você não escolhe tudo que faz. Essa ideia de controle absoluto é confortável, mas falsa. Você acredita que decide, que pensa, que escolhe. Mas a maior parte das suas reações acontece antes da consciência chegar. Você chama isso de personalidade. Mas talvez seja programação. Padrões, feridas, medos antigos, promessas invisíveis. Você acha? Eu sou assim. Não, talvez você apenas tenha repetido algo por tanto tempo que começou a chamar de identidade. E aqui mora o perigo. Porque aquilo que você chama de eu pode ser apenas sobrevivência. E se isso for verdade, quem está vivendo sua vida? Sua mente cria prisões usando a sua voz. O mais assustador não é ter inimigos. É quando o inimigo aprende a falar com a sua voz, você não consegue. Você vai falhar. É tarde. Você não mudou. E você acredita porque pensa. Sou eu pensando. Mas nem todo pensamento é verdade. Nem todo pensamento nasceu em você. Alguns vieram de rejeições, outros de medos, outros de pessoas que foram embora, mas deixaram a voz delas vivendo aí dentro. E o pior, você escuta isso há tanto tempo que parou de perceber. Mas existe uma pergunta desconfortável. Se você não é seus pensamentos, quem está ouvindo? O observador muda tudo. Talvez você esteja tentando vencer a mente da forma errada. Lutando, resistindo, controlando. Mas quanto mais luta, mais afunda. Isso é muito profundo. Você não cura se tornando mais forte. Você cura se tornando consciente. Existe uma diferença absurda entre estar dentro do pensamento e observar o pensamento. Dentro, você afunda.
Observando, você desperta. Porque no instante em que percebe, tô sentindo raiva, surge algo estranho. Quem percebeu? Porque a raiva não observou a si mesma. Existe alguém atrás dela, silencioso, assistindo, e talvez você esteja prestes a conhecer essa parte. O problema nunca foi a dor. Você passou a vida tentando eliminar desconforto, acabar com a tristeza, escapar do vazio. Mas o problema nunca foi a dor, foi a fuga. Porque dor ignorada vira sintoma. Vira ansiedade, vira explosão, vira desgaste, vira cansaço sem explicação. Você acha que está cansado da vida, mas talvez esteja cansado de fugir dela. E pessoas passam décadas correndo, até o corpo começar a cobrar. Mas quando ele cobra, já pode ser tarde. A máscara cobra juros. Você lembra da versão que criou para sobreviver? Ela tinha uma função: proteger, ser aceita, parecer forte, mas máscaras têm um preço. No início protegem, depois sufocam, porque chega um momento em que você olha para si e não reconhece ninguém. E aí nasce a pergunta que assusta: quem você seria se parasse de atuar? O ego odeia ser observado, porque o ego aceita qualquer coisa. Não quer ter controle. Ele aceita sofrer, aceita repetir erros, aceita relações ruins, mas não aceita ser questionado, porque o ego sobrevive através de histórias. Eu sou assim, eu sempre fui assim, esse é meu jeito, e talvez não seja, talvez seja medo. E quando isso começa a cair, alguma parte dentro de você entra em pânico. O colapso é o começo. Você chama de crise. E um chamava de oportunidade, porque às vezes a vida destrói estruturas que não eram reais. Relacionamentos acabam, planos quebram, identidades caem, e você pensa: minha vida acabou. Talvez não. Talvez tenha acabado apenas aquilo que nunca foi você. Mas então surge a pergunta mais difícil: quem sobra depois da queda? Você não encontra a si mesmo. Essa frase está errada. Você não se encontra, você se lembra. Porque aquilo que é verdadeiro em você nunca desapareceu. Só ficou soterrado, por medo, por adaptação, por sobrevivência. E agora algo tá voltando. Só que talvez você ainda não esteja preparado para reconhecer. A liberdade assusta. Porque ser livre parece bonito, até chegar. Porque liberdade significa responsabilidade. Sem máscaras, sem desculpas, sem personagens, sem culpar o passado o tempo inteiro. E quase ninguém quer isso, porque culpar é confortável, mas assumir transforma. Se inscreva no canal e deixe seu like. O que você combate cresce. Quanto mais você diz: não posso sentir isso, mas aquilo cresce. Quanto mais foge, mais persegue. Porque aquilo que você resiste, persiste. Talvez sua guerra inteira tenha alimentado exatamente o que queria destruir. E se for assim, você lutou contra si a vida inteira. O maior poder não é controlar, é observar. Porque controle e força, consciência transforma. Você não precisa esmagar emoções. Não precisa virar pedra. Não precisa virar máquina. Precisa enxergar. Porque luz eles não lutam contra a escuridão. Ela apenas aparece. E talvez sua mente inteira esteja esperando exatamente isso. A última verdade, que ninguém queria ouvir: você passou anos tentando vencer o mundo. Mas o mundo nunca foi seu maior desafio. Foi você, sua fuga, sua máscara, seu medo, sua sombra. E talvez a pergunta nunca tenha sido: como dominar minha mente? Talvez a pergunta sempre tenha sido: quem dentro de mim está tentando dominar quem? Se alguma parte sua ficou inquieta durante esse curso, talvez não seja desconforto. Talvez seja reconhecimento. E agora responde: qual parte sua ficou em silêncio por tempo demais?